Hola, mis cariños, como estáis? Eu espero que muito bem. Olá, meus amores! Como estamos hoje? E aí, prontinhos para mais uma classe? E agora a nossa 12.2, a nossa aula de revisão para nossa atividade, que é aquele momento que eu sei que vocês estão aí ansiosos. Eu não falei para vocês que a professora Suzana já vinha? Então, tá aqui, ó. Pois, estou aqui. 100% é a 1000 por hora. Então, meus amores, antes de começarmos, vamos afastar aqui pra gente ver quem serão os nossos lindos, maravilhosos de hoje. Olha que belos. Essa galera da Escola Boa Esperança, Extensão Eurídice Lopes Pedroso, lá de Alta Floresta do Oeste, com o professor Pedro Antônio Rodier. Gente, que gente linda, hein? Olha só as poses desses meninos, olha a elegância dessas meninas, né, Su? Terceirão, as meninas ali tudo na pose e os meninos aí, né, fazendo aquela carinha de bravos. Olha o olhar 43 deles, gente, ó. E é isso, galerinha, toda a nossa galera de Alta Floresta, ó, um beijo pra vocês. E assim, a gente tá muito ansioso pra poder ver a finalização dessas aulas de vocês, tá? Então, estamos muito ansiosas para assistir o sarau de vocês, ver as imagens, ver o que vocês produziram. Estamos chegando já no finalzinho das nossas aulas, né, Suzana? Exatamente. Já temos só mais uma aula e aí é todo de vocês, aquele momento de vocês fazerem suas produções. Mas, antes de nos despedirmos, ainda temos que finalizar essa aula, né, Su? Verdade. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que foi construtivo. Exato. E o importante é ser construtivo, é aprender sentindo prazer também, não é? Porque a gente, quando fala dos gêneros musicais, assistindo aqueles vídeos, se divertindo, eu tenho certeza que vocês entraram nessa onda e foi um sucesso. E eu tenho certeza que eles vão gabaritar espanhol no Enem, hein, Su? Sim, verdade. Olha o espanhol aí. Porque eles são quem? São os melhores, os mais lindos e os mais maravilhosos, mais cheirosos e mais inteligentes também. Então, sem mais delongas, vamos lá ver o que a gente trabalhou nessa aula. Essa aula nós tivemos ali até a presença especial da professora Tabita, né? Nessa aula nós falamos sobre os problemas ambientais, vimos aí vocabulário voltado para o meio ambiente. Vimos algumas frases, né, meus amores? Por exemplo, devemos proteger o meio ambiente para as futuras gerações. É verdade, a contaminação de aire em esta cidade está muito alta. Que triste. O calentamiento global é uma ameaça séria para nosso planeta. Então, a gente viu que calentamento é o aquecimento global. É importante reciclar para reduzir o desperdício. Que aí vocês descobriram que a prof. Tainá pagou o maior mico dizendo que eram 5 R's e na verdade são 7. Não, é porque porque começou com 5. Eu sei porque a gente fez uma eletiva. Começou com 3. A gente reciclar, fez uma eletiva. Reduzir e reaproveitar. Aí foi aumentando. E agora a gente tem 7, amiga. Legal. E aí eu paguei esse mico na aula. Você não estava aqui, né? Eu fui falar que eram só 4, 5. A Tabita falou lá, não, são 7. E depois a Tabita ainda mandou para mim pelo WhatsApp para eu estudar, para eu não errar mais. Legal. É assim, aprendendo, né? E por último ali nós temos, las energías renováveis son el futuro. Nessa aula de hoje, no nosso apartado de literatura, nós vimos Confieso que el vivido, que também é um texto do Pablo Neruda, né? Que na verdade o Confesso que é vivido vai fugir um pouquinho daquela linha de poesia do Neruda e vai abarcar ali na parte da crônica, onde ele vai falar das suas memórias, da sua vida. São 340 páginas desse nosso escritor laureado como o Prêmio Nobel de Literatura. E dentro dessas páginas ele vai contando desde os seus 16 anos e vai ali até o último ano que ele esteve vivo entre nós. É verdade, é uma obra autobiográfica. Isso. Nós também vimos que aí tivemos a participação da professora Tabita, as curiosidades sobre as ilhas
sobre o arquipélago, não são as ilhas só, né? É um arquipélago de Galápagos, que nós vimos que teve toda uma influência do Charles Darwin, que ele fez que ele fez uma pesquisa e acabou descobrindo ali aquela espécie de pássaro, que é essa espécie aqui, ó. Os sim. Muito interessante. Essa parte eu aprendi junto com vocês. A professora veio com essa informação, achei muito interessante. Dos tentilhões. E a professora Tabita também contou, Suzana, que Charles Darwin chegou nas Ilhas Galápagos porque ele estava fugindo de um casamento arranjado. Olha aí! E aí ele acabou descobrindo aí e foi o pontapé inicial. Era muito inteligente, né? Para a teoria da evolução. E eles viram, durante as aulas, eles também aprenderam vocabulário sobre os animais. E a gente viu um bichinho ali, como é que se chama aquele bichinho bem grande? A tortuga. Tortuga. E finalizamos falando do flamenco. E é isso. Agora é com vocês. Nós nos vemos daqui a 15 minutinhos. Basta. Esse aqui é do Flamengo? É. Eita. Estamos de volta. Voltamos para corrigir as questões, acompanhar e saber como é que vocês foram. Conta tudo pra gente. Foram muito bem, eu tenho certeza disso. Aqui a gente bota, né, lá em cima. Vamos lá. Então vamos lá, sem muito delongas, porque hoje a gente está falando aí, Suzana. Hoje nós duas estamos aí ligadas no 220. É verdade, é porque a gente tomou um cafezinho também. Eu acho que foi. Coisas de professor. Porque assim, o primeiro café, galera, o primeiro café é só pra gente acordar. Os outros é pra nos manter durante o dia. Exatamente. Vocês sabiam disso? Então vamos lá. Primeira questão. No livro Confieso que he bebido, Pablo Neruda ele vai refletir sobre sua trajetória como poeta e ativista. Com base nessa descrição, qual das alternativas melhor expressa o papel que a poesia desempenha na vida de Neruda? Alternativa A poesia é vista por Neruda como uma forma de escapismo, um refúgio para fugir das realidades políticas e sociais? Para nada, não é isso? Para nada. Para Neruda, a poesia é uma ferramenta de transformação social capaz de expressar suas convicções políticas e o seu amor pela humanidade? Está claro, ué. Vamos ler o resto, pero... Neruda considera... A Suzana já vai respondendo para vocês, né? Já vai dando spoiler da resposta. Vou ficar caladinha. Fica não, amiga. Neruda considera a poesia como uma atividade secundária, sem grande importância em sua vida comparada ao seu papel diplomático? Secundária? E sem importância? Exato. Pelo contrário, né, gente? A poesia para Neruda é um hobby que ele desenvolveu ao longo da vida sem conexão direta com seus ideais e ações? Para nada. A poesia era o que motivava a vida dele. Inclusive, a poesia era um reflexo das fases pelas quais ele estava passando, né? É a vida dele, né? Exatamente. Por isso que ele foi, como diz ali, poeta e ativista, porque ele se envolveu no segundo momento, né, em questões políticas. Isso. Neruda descreve a poesia como um passatempo solitário e introspectivo, desconectado da sua ação política e pública. Não. Tudo ele vai envolver, tanto a parte pessoal, quanto a parte política, quanto as suas convicções políticas e públicas. Para resolver essa questão aqui, você tem que lembrar quando na aula nós falamos que ele tem essas duas fases, né? Porque a gente não pode pensar em Neruda e só remeter ao romantismo. Ele mais adiante ele tem esse caráter, fazer críticas, né? Ele se envolver em questões políticas, né? De ideologias, então isso refletiu em suas obras. Isso aí. 2. Ainda sobre Confieso que he bebido, Pablo Neruda relata vários encontros com figuras históricas e seu envolvimento em eventos políticos significativos. Então, a gente viu no decorrer das aulas que ele teve muito contato com figuras de vários locais do mundo. Com base no conteúdo do livro, qual das alternativas a seguir melhor reflete a visão de Neruda sobre o impacto da política em sua vida? A. Neruda se mantém neutro em relação à política, preferindo se conectar exclusivamente com sua carreira literária? Não, neutro? Será? Não, ele né? se envolve totalmente, né? E ele envolve a poesia dele nessas relações políticas.
A política é retratada por Neruda como um campo perigoso e desestabilizador que ele evita a todo custo. Para nada, ele não evita, ele se envolve, né? Ele é um revolucionário, né? Então ele vai ali para cima mesmo. Neruda vê a política como uma dimensão inevitável da sua vida, utilizando sua poesia e sua voz para apoiar causas sociais e luta por justiça. Perfeito. Resumiu tudo da vida do Neruda, né? Resumiu. E eu já vou marcar aqui como alternativa correta, mas vamos seguir. A política descrita por Neruda como um fardo, uma responsabilidade imposta a ele devido à sua fama como poeta. Não, ele escolheu, né? Neruda acredita que a política e a poesia são incompatíveis, preferindo manter suas atividades poéticas separadas das suas convicções políticas? Mesmo que o nosso estudante não conseguisse lembrar ali de toda essa questão, como era Neruda com a política, era muito fácil também conseguir chegar à resposta correta. Por quê? Todas as outras 4 alternativas estão falando que ele era contra a política. Então, todas elas têm isso em comum, que é o não em relação à política, que ele não era diretamente ligado à política, e somente uma que vai falar que ele era totalmente envolvido, né? É verdade. Quando a gente vai resolver as questões, a gente se for uma questão que foge do nosso conhecimento, a gente pode usar de estratégias também para chegar ao gabarito. Isso mesmo. Então vamos ali para mais um textinho. Leia o texto base e responda a questão. Las Ilhas Galápagos, ubicadas en el Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, son un arquipélago de origen volcánico que ha sido mundialmente conocido por su biodiversidad única. Estas islas fueron clave en el desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, quien las visitó en 1835, quando ele estava lá fugindo do casamento arranjado. La flora y fauna de Galápagos presentan un alto grado de endemismo, lo que significa que muchas de sus especies não se encontram em nenhuma outra parte do mundo. Ah, que legal, ó. Descobri esse termo, né? Endemismo. Mas é o... agora eu esqueci, é outra palavra. É parecida com endemismo, mas é outra palavra que eles usam em português, que a gente usa em português. Debido a su importancia ecológica, las Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y hoy en día son un destino popular para el ecoturismo, aunque la actividad humana también plantea desafios para a conservação de seus frágeis ecossistemas. Nesse texto você pode perceber ali um resuminho de tudo que a gente trabalhou sobre as Ilhas Galápagos, né? Sobre esse arquipélago lindo e maravilhoso. Considerando as informações apresentadas sobre as Ilhas Galápagos, qual das seguintes alternativas melhor descreve a importância ecológica e científica desse arquipélago? Alternativa A. As Ilhas Galápagos são famosas por suas praias paradisíacas e pela grande quantidade de resorts de luxo, sendo um destino popular para o turismo de luxo? Não, é bem desértica, né, gente? Então, não tem nada ali de turismo de luxuoso, não. As Ilhas Galápagos são reconhecidas principalmente por sua produção agrícola e pesqueira, que é a principal fonte de renda dos seus habitantes. Para nada. Nem pensar, né? As Ilhas Galápagos são importantes porque abrigam a maior quantidade de vulcões ativos do mundo, sendo um centro de estudo sobre atividade vulcânica. Tem bastante vulcão? Tem. Porém, contudo, todavia, entretanto, não é o centro de estudo de Galápagos. O que nas Ilhas Galápagos se pesquisa bastante, se estuda? As espécies biodiversidade. De fauna, isso, e flora. O valor das Ilhas Galápagos está em sua localização estratégica para o comércio internacional, servindo como ponto de parada para navios de carga entre as Américas do Sul e a Ásia, para nada mesmo. Porque, na verdade, a sua localização está entre duas placas tectônicas que fazem com que ela fique ali, que ela seja formada e seja isolada.
E a letra E, que a gente já viu que é tudo não ali, né? Então, a nossa alternativa correta... Gabarito Nosso E. gabarito. Eu nunca lembro essa palavra, gente. Por isso que eu falo a alternativa correta. É? A principal importância das Ilhas Galápagos reside em sua conexão histórica com a teoria da evolução de Darwin e a sua biodiversidade única, que inclui muitas espécies endêmicas. Essa é a palavra, endêmica, que é aquelas espécies únicas, né? Que elas é a mesma espécie que é o exemplo daquele carinha lá, daquele nosso passarinho lá, é a mesma espécie, só que É um arara azul, né? Não, ele tem trilhão mesmo, ele é pretinho, mas o que muda é o bico para poder... Ah, tá, não, sim, você tá falando da aula, né, do biquinho. Ah, tá. Que essa espécie endêmica, ela vai se adaptar, são espécies que se adaptam ao ambiente em que vive. Ou seja, essa espécie está localizada ali, né? Isso. Texto base para a questão 4. En la oscuridad de la noche canta el gitano su pena, sus ojos llenos de lágrimas, su voz que el viento se entrega. Ay, que el dolor no se apaga, ni con el sol de la mañana. Solo el compás del flamenco, calma e fuego que lo arrasta. Aí o nosso gênero musical aparecendo, né? Flamenco. É um trechinho de uma música flamenca. Com base no trecho de um flamenco acima, qual das seguintes alternativas melhor descreve a função expressiva da música flamenca para a cultura cigana? Então você pode ver que ele está falando ali, ó. Na escuridão da noite, canta o cigano a sua tristeza, sua pena. Seus olhos cheios de lágrimas, sua voz que ao vento se entrega. Ai, que dor! Não se apaga. Ai, que a dor não se apaga. Nem com o sol da manhã. Só o compasso do flamenco acalma o fogo que o arrasa. Então, o flamenco é uma forma de entretenimento alegre, flamenco, sem profundidade emocional, usado principalmente em celebrações festivas? Não. A música flamenca serve como uma expressão poderosa de emoções e sofrimentos profundos, canalizando a dor e o lamento por meio da sua melodia e ritmo? Sim. Exatamente. Então, não é uma música estritamente musical ou instrumental, não é utilizada como ferramenta política de jeito nenhum, e é uma forma de música religiosa também, de maneira alguma. Para nada. E o que vocês assistiram ao vídeo, né? E vocês viram que é muito bonito, e você nota que as pessoas que estão dançando ali representam isso também no rosto, né? Essa dor, eles são assim, quando são bons bailarinos, você enxerga assim, tem uma palavra, é como se fosse uma tensão assim, né, uma melancolia no rosto dessas pessoas que estão dançando flamenco. Exatamente. E para finalizarmos o nosso Decolando para o Futuro com uma questão do nosso Revise Enem. Olha só. Revise Enem, questão 5. Que bien, Pedro, tras um ano de relação, por fim te has decidido a sacar-me de passeio por la calle. Olha a cara do Pedro, gente. Ah, e aí a linguagem não verbal, né? E aí ele só pensa, que remédio. Então tem a Crises, que é o nome da mulher, e o Pedro. Ai, nossa, que legal, Pedro. Já tem um ano que a gente está namorando. Ainda bem que você decidiu me levar para passear pela rua. E ele né, fazer o quê? Que remédio. Que remédio é exatamente isso, né? Qual é a solução, né? A crise econômica mundial tem feito com que muitos países considerados grandes potências econômicas passem a enfrentar vários problemas, afetando assim sua população. Os altos níveis de desemprego e baixo poder de compra são alguns deles. A Tira sugere que o outro problema enfrentado pelo governo com relação à crise é o quê? As namoradas feias? Andar a pé? Assumi-las? Ser obeso? Ou o casamento? Que passa? Qual é o problema maior da crise para um governo? É o quê? Assumi-las? Assumi-las. Então, o governo ele vai ali, ele vai tentando lutar contra, né, toda essa parte de não estamos em crise não, tá tudo sob controle, mas na verdade a gente sabe, né, a gente vê que não tá, e aí quando ele assume é porque não tem mais jeito. É como a gente viu ali num texto, na linguagem não verbal, a crise, né? A crise enorme, gigantesca,
né? E não enxergando a situação. Então, esses textos são muito interessantes porque trazem essa avaliação que você pode fazer, né? Onde entra muitas vezes metáforas, sátiras, e você tem que ler com esse olhar crítico. E para finalizarmos a nossa mensagem del dia, o humor e a curiosidade são as mais puras formas de inteligência. Roberto Bolaño. Não tem nada mais legal do que uma pessoa bem-humorada. É verdade. Isso é verdade. Você tá curiosa também, né? Não, a curiosidade, ela é a porta... curiosidade e criatividade, para mim, quem é inteligente tem que ter. Porque a gente precisa da criatividade e da curiosidade para a vida, né? E a gente se refaz pela nossa criatividade. E a curiosidade nos leva... Aguça tudo. Exatamente. E a isso... nossa carinha, ó. Lá. Assim, assim. Ah, assim, né? E é isso, meus amores, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos aqui nos despedindo e nos vemos na nossa última aula. Coração. Beijo e hasta a próxima classe.